Para de deixar a sua casa assim, ó, feia só na laje. Olha só que ideia de gênio para você conseguir proteger a sua laje e deixar com uma decoração linda. Depois que eu fiz isso aqui, ó, eu digo adeus ao reboco no teto. Quer aprender como fazer uma proteção para o seu teto, substituindo o reboco e eliminando o calor de uma vez por todas? Então fica nesse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Então, pessoal, nós temos aqui um hall bem nessa casa, que ele está dessa forma aqui, ó, direto na laje. Não vai ser feito aqui um rebaixamento agora, e eu quero passar para vocês uma dica, se por acaso você tiver na sua casa aí, né, uma laje sem reboco e não tem condições de fazer um reboco ou não sabe fazer reboco na laje. Então, eu vou te passar uma ideia que você consegue resolver e também vai conseguir deixar uma decoração bonita na sua casa. Eu separei placas de isopor de EPS. Tá? Isopor anti-chama. Aqui eu tenho um isopor de apenas 1 centímetro, tá? Então você consegue resolver esse problema com isopor de 1 centímetro. Se for de 2, Felipe, eu posso utilizar isopor de 2 centímetros? Pode. Quanto maior a espessura, mais vai diminuir o calor na sua casa. Então aproveita e diz aqui nos comentários qual a temperatura está na sua região aí, se é época de verão esquenta muito. Porque se esquentar muito, aí é bom você utilizar um isopor aí de uns 3 centímetros, já é ideal, né? 30 milímetros. Aqui, como nós temos telhado em cima, então esse isopor de 1 centímetro já vai resolver o nosso problema, beleza? E Felipe, eu vou fazer um rebaixamento. Não sabe quando vai fazer um rebaixamento? Como essas plaquinhas de isopor, ela é muito baratinha, né? Isopor EPS, um anti-chama, você consegue adiantar e deixar a sua casa bonita até chegar um rebaixamento, que é o caso aqui nessa casa, né? Vai ter um rebaixamento depois aqui, então, mas só que enquanto não chega, eu quero deixar aquela parede bonita. Nós vamos fazer o reboco aqui nas próximas semanas aí, vocês vão ver todo o passo a passo. Então, pessoal, não tem dificuldade. Nós temos esse espaço aqui, um espacinho pequeno, para demonstrar para vocês, só que eu tenho certeza que o resultado aqui vai ficar surpreendente, vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então, eu vou utilizar aqui a massa acrílica. Eu gosto de utilizar a massa acrílica porque ela contém mais aderência do que a massa corrida. Então, eu não aconselho utilizar a massa corrida. Aí eu já estou fazendo, já faço esse trabalho já há um bom tempo com massa acrílica e ela tem uma resistência muito boa com o isopor. Então, se você quiser, utilize a massa acrílica porque eu tenho certeza que vai ser melhor para você. Primeiro ponto aqui é saber se a nossa laje ela está certinha. Lembrando que esse aqui é um trabalho para você poder proteger a sua parede e deixar bonito, né? Deixar um trabalho mais bonitinho. Só que o que vai determinar o alinhamento é a sua laje. Se a sua laje estiver muito irregular, aí eu aconselho você utilizar o isopor ele com a espessura mais grossa, né, de 2 centímetros no mínimo. Agora o nosso aqui está mais certinho e também é um espaço menor, não tem problema. Felipe, eu tenho algumas irregularidadezinhas. Você pode fazer o processo todinho e depois, na hora de passar massa acrílica no isopor, você consegue regularizar. Ou pode regularizar aqui também com a massa, ou com a argamassa, né? Vou aplicar a nossa massa acrílica, porque aqui, diferente da parede, aqui nós estamos falando de laje, né? Então, para a gente não correr nenhum risco depois, até porque o isopor também é muito leve, para não correr risco, eu vou reforçar tanto na laje quanto no isopor. Passei aqui uma camada só para regularizar aqui nossos frisos, os tijolos, tudinho, né? Tampar os buraquinhos. Meio que já acertou já a nossa laje. Agora vou aplicar também no nosso isopor. Se por acaso você achar o isopor muito grande para você aplicar ali na laje, você pode cortar ele no meio também e fazer a aplicação da metade dele, tá? Aí fica a sua escolha. Eu prefiro fazer ele todo para poder deixar com menos emenda. Depois eu vou mostrar para vocês como tratar a emenda também desse trabalho, tá bom? Lembrando que, pessoal, uma coisa que eu acho bem importante, diz aqui para mim nos comentários, se você, depois de você finalizar de ver aí, o nosso passo a passo, se você acha isso muito difícil. Porque, tipo assim, eu sou profissional, né? Eu trabalho com isso aqui todo dia, então, para mim, não vejo dificuldade nesse tipo de trabalho. Para mim, até uma pessoa que não tem experiência consegue fazer isso aqui tranquilamente, tá? Essa parte aqui não precisa ficar com um friso muito grosso. Eu tenho aqui a minha desempenadeira, tá vendo? Essa parte aqui eu vou frisar ela. Então,
você pode fazer dessa forma, mas para o piso não ficar tão grosso, quando não tem necessidade, aí eu vou abaixar um pouquinho mais a desempenadeira aqui, pra gente não gastar tanta massa também, sem ter tanta necessidade, até porque o isopor é muito levinho, não vai correr risco de cair depois. É mais para ele poder ficar todo lá na laje, né? E também a gente conseguir fazer uma proteção depois na parte de baixo, sem correr nenhum risco. Tá vendo? Ó, se descendo um pouquinho a desempenadeira assim, ó, aí você deixa ele com um friso menor. Não tem problema, porque isso aqui não é porcelanato. É só pra gente conseguir colar todo o isopor ali em cima, tá? É porque aqui também eu só tinha essa desempenadeira aqui na obra, mas você pode comprar aquela espátulazinha que tem uns frisozinhos menor, que aí ele vai ficar numa espessura ideal. Pronto, vamos levar lá. Só tem que tomar cuidado porque ele fica um pouquinho mais pesado, tá vendo? Mais maleável, mas nada que atrapalhe a gente. Vamos lá. Uma informação bacana para vocês é que o de 2 centímetros, de 3, você não acontece isso aqui, tá bom? De ficar tão pesado, né? Você consegue ter um equilíbrio maior. Então aqui, todo cuidado é pouco pra gente não correr risco de quebrar nossa peça. Agora, só encostar ali em cima. Isso aqui você não precisa se preocupar com o esquadro, tá? Não precisa se preocupar com nada disso, porque depois ele vai ficar bem colado. Você consegue dar um acabamento na parte de baixo. Então é até uma coisa boa. Olha, pessoal, como que é simples, ó. Colou aqui na parte de cima, vai dar uma esfregadinha, igual como se fosse na cerâmica, né? Por causa dos frisos, e para conseguir colar também na parte de cima. Mas me diz aí, qual é a dificuldade que tem de fazer isso aqui, pessoal? Nenhuma, tá? Dificuldade nenhuma, qualquer pessoa consegue fazer. Eu te garanto isso, que já tem comentários aí no nosso próprio perfil de pessoas que tentaram e conseguiram fazer esse processo na telha. Imagina aqui na laje, que é muito mais fácil, né? Ah, outra coisa, se você quiser fazer na sua telha também, você pode fazer, só que o processo é um pouquinho diferente do que isso aqui. Aí essa parte aqui já tem que seguir pelo outro isopor, ficar certinho aqui em cima. Tá vendo? A brecha aqui deles não pode ficar muito afastada. Pronto. Agora a gente regulariza ele aqui. Calma que ainda vou mostrar pra vocês a parte do acabamento aqui em cima, tá? Fica opcional, só que eu vou passar uma ideia para vocês poderem utilizar aqui e deixar ele mais bonito e ficar mais fácil para vocês fazerem também. Tem que apertar bem aqui o isopor, pessoal, para ele conseguir preencher bem lá em cima, tá? Senão o que acontece? Se ele não preencher bem, depois pode acontecer o risco dele soltar. E a gente não quer isso, né? Não tem problema se bater, tá? Outra parada que muita gente tem dúvida, se pode bater assim no isopor, né? Ah, ele vai quebrar, vai estourar. Olha só, ele não solta, não quebra, não estoura. É claro que se você ficar enfiando coisa aqui, pegar a vassoura e enfiar, vai estourar aqui mesmo. É normal, até no reboco, no gesso, né? Acontece muito isso. Então aqui não, aqui você pode bater tranquilo. Só que depois tem que fazer o acabamento, não pode deixar só no isopor assim também não. Agora eu vou fazer o recorte. O recorte não tem dificuldade, é simples. É só pegar a medida mesmo, né? A parte finalzinha ali, pegar a medida e cortar ali o canto. E colar do mesmo jeito aí que foi colado. Mas olha só para vocês verem um pouquinho como tá ficando. Show de bola. Lembrando que o alinhamento aqui desse rebaixamento, ele segue o alinhamento da nossa laje, tá? Porque aqui é o isopor de 1 centímetro. Mas se for o isopor de 2 centímetros, 3 centímetros, aí fica um alinhamento bem mais superior. Mas assim, ó, já tá dando uma diferença enorme aqui nesse espacinho. Olha só a diferença daqui, ó, com o isopor só, sem o acabamento ainda, para esse lado de cá que é o banheiro com a laje. Né? Diferencia bastante. Aí, pessoal, agora na parte do recorte lá em cima, é só pegar as medidas, certo? E fazer o corte para a gente poder colar lá. Como uma dica para vocês, né? Se por acaso, Felipe, eu tenho lá 6 centímetros, você corta ele ali mais ou menos com 5,5, 5 centímetros, para ele poder ficar
certinho, porque depois nós vamos fazer ali o processo da emenda ainda, então não tem problema se ficar meio centímetro afastado uma placa e outra, tá bom que fique bem certinho para a gente não correr nenhum risco. Aí agora, pessoal, esses pedaços menores, você precisa só passar só a massa acrílica. Aqui, pessoal, qual a dificuldade tem isso, né? Mais uma vez, vamos aqui, ó. Muito simples. Ó como que fica. Certinho também, ó. Depois vai vir a manta aqui na parte lateral, na parte de cá. Pode ser uma fita de poliéster também, né? Pra gente conseguir vedar essas emendas mesmo. Mas é muito simples fazer essa parte do recorte. Pronto, pessoal, não precisa esperar secar, tá? Uma das vantagens desse trabalho é isso. Você pode ir fazendo, adiantar o máximo que você conseguir num dia. Aqui é um pedacinho pequeno, então não vai demorar muito, já estou finalizando. Aqui, ó, na parte da emenda, logo depois de ter feito aí o recorte, a parte da emenda agora, eu vou passar aqui a massa acrílica de novo e vou colocar aqui uma tela para poder fazer essa emenda, porque não pode correr o risco depois de ficar trincando, tá? Imagina, depois você faz todo esse trabalho, aí começa a trincar. Eu já corri esse risco, já passei por isso, tive que refazer o trabalho depois, então é muito ruim. É mais fácil você vir aqui, ó, e já adiantar antes de fazer o acabamento a nossa tela. Pode ser utilizada uma tela de poliéster, beleza? Se por acaso você for fazer esse trabalho na sua casa e sua parede já estiver rebocada, só a sua laje mesmo que está desse modo, aí você tem que colocar a tela também nos 45 graus. Só que aqui ainda não tem reboco. Então, quando for fazer o reboco aqui, o reboco vai ficar para fora do nosso espaço. Então não precisa se preocupar com isso, tá? De colocar a manta aqui do lado aqui também, a tela do lado aqui. É só onde tem as emendas do isopor. Após ter colocado aí toda a nossa fita, para não acontecer risco de rachadura depois, né, no caso vedar as emendas, agora sim eu posso vir aqui e fazer o acabamento. Tá vendo como ele fica? Parece até rebaixamento de gesso, né? Fica bem maneiro mesmo. Depois que você colocou essas fitas aqui, já era. Aí você não corre mais risco de ter rachaduras nas emendas. Agora vamos passar a primeira camada. A única parte que precisa esperar secar vai ser agora. Eu vou passar uma primeira camada para tampar tudo isso aqui com a massa acrílica e depois vou vir com o acabamento. Essa camada agora eu vou aplicar só com a colher. É uma camada fininha para a gente conseguir igualar essa parte aqui e também ficar uma dupla camada de proteção, tá? É um serviço fácil, né? A única dificuldade que tem mais nesse tipo de trabalho é você trabalhar na escada. Eu acho que essa é a única preocupação mesmo, porque tem pessoas que têm medo de altura, né? Ou não leva muito jeito. Mas aí é só ter paciência mesmo, vir aqui devagarzinho, ó, aplicar. Então, pessoal, passada aí, ó, mais ou menos 1 hora, esperei passar 1 hora, olha só como ficou aqui essa primeira demão feita aí em cima. Ficou show de bola, já está secando, não vou esperar secar muito para poder passar a segunda demão agora, tá? Mas já está bem firme. Se por acaso você tem experiência, né, em aplicar massa acrílica ou quiser também uma aplicação dessa lisinha, você pode aplicar uma segunda camada aqui de massa acrílica e depois fazer todo o lixamento. Ou, se você quiser, pode fazer uma textura aqui na parte de cima. O que eu vou fazer agora? Isso aqui é um passo para a pessoa que não tem experiência e está fazendo na própria casa e não quer ter trabalho depois de ficar lixando. Você vai vir com um rolinho cabelinho de anjo, tá? Prefiro indicar o rolinho cabelinho de anjo, com a massa acrílica, aqui ó, com a massa acrílica, e vai fazer isso aqui. Lembrando que esse aqui, depois de ter feito todo esse processo, essa parte aqui agora do acabamento é opcional, tá? Você não precisa fazer igual eu estou fazendo. Você pode aplicar mais uma camada e depois fazer o lixamento. Aqui agora
fica a sua escolha mesmo. Mas para poder fazer esse trabalho aqui, você precisa esperar pelo menos 1 hora até a primeira camada aqui da nossa massa acrílica secar um pouquinho. E senão acontece o quê? Vai começar a puxar a massa anterior. Talvez você esteja se perguntando, Felipe, pode fazer essa parte aí com a textura, né? Com o rolinho de textura, antes de aplicar a primeira demão? Não, eu não aconselho você aplicar a primeira camada, até para poder ficar uniforme, né? Com essa telinha que nós colocamos aqui. E depois sim fazer esse processo da textura. E essa textura aqui fica bem legal também. É bem bacana aí para pessoas que não têm experiência fazer esse processo. Então, dando 2 opções para vocês aí, para você poder escolher e ver qual que se enquadra melhor na sua opinião, tá? Na sua necessidade aí. Aqui eu vou deixar assim, porque depois nós vamos fazer um rebaixamento aqui também, vocês vão ver nos próximos vídeos. Então, pessoal, agora aqui, ó, só esperar secar para fazer todo o lixamento. Mas a ideia do conteúdo é isso aqui, ó, você utilizar o isopor para substituir o reboco e ficar com um acabamento bem maneiro aí, ó. Parece até gesso mesmo e ele em cima ele fica super resistente, como eu mostrei para vocês na hora da aplicação. Agora é só esperar secar mesmo para a gente fazer o lixamento, ou você pode seguir a primeira proposta, que é fazer a textura aí, para você não precisar ficar se preocupando em lixar depois, tá? Essa parte aqui, pessoal, é mais opcional, né? Fica a sua escolha. Aproveita e diz aqui nos comentários o que você faria. Deixaria lisinho para depois fazer o lixamento, ou você prefere do modo da textura, para não ter trabalho depois com lixamento. E aproveita, diz aqui nos comentários se você faria um trabalho desse aqui na sua casa também, para proteger o seu teto aí e também não precisar ficar gastando dinheiro com reboco, nem com material para reboco. Até porque isso aqui já substitui, né? É um método bem baratinho, qualquer pessoa consegue fazer. Diz aqui nos comentários se você faria na sua casa. Gostou dessa ideia? Deixa o seu like, não se esquece, se inscreve aí, porque toda semana eu estou aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Valeu? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.